Olá pessoal, aqui é o professor Neilo, professor do IFTM, Campus Patrocínio, Minas Gerais. Nós, professor do IFTM, decidimos em continuar nossas atividades nesse período de quarentena através de atividades virtuais, trabalho remoto. Portanto, decidimos gravar algumas videoaulas para auxiliar nossos alunos nesse período. E claro, esperamos que vocês aproveitem esse tempo em casa para dar continuidade aos seus estudos. Estas videoaulas têm como objetivo dar a oportunidade a vocês de adquirir novos conhecimentos ou de sanar dúvidas que podem surgir. O tema dessa videoaula agora é dar continuidade ao cálculo de derivadas de algumas funções. Veremos as regras para derivar uma função potência, uma função produto e uma função quociente. Então, vamos começar primeiro com esta derivada da função produto apresentada aqui. É claro que assumimos aqui agora que a função u seja uma função de x, como o exemplo da letra A, e o u corresponde a 2x menos 3. Como derivar essa função? Então, temos primeiro que entender a regra da derivada aqui, ó, tá? Que a derivada a y é igual a u elevado a n, então representamos por y' a derivada. Esse n aqui, como você já viu a derivada da função anterior, é o n que aparece como expoente da função potência. Então, essa regra calcula a derivada dessa função. Então, nesse caso aqui, a função u corresponde a 2x menos 3, que é a base da potência. E, nesse caso, precisamos de calcular a função u', que é igual a 2, porque a derivada de 2x menos 3 é 2, porque a derivada de 3 é 0. Então, como resolver a derivada aqui? Y' é igual. O 2 vem multiplicando no início, correto? 2x menos 3 elevado a 2 menos 1, que multiplica a função u', que aparece aqui, que é igual a 2. Certo? Então, essa derivada aqui é 2 vezes 2, 4, 2x menos 3. Eu posso multiplicar 4 vezes 2, 8x, menos 4 vezes 3, 12. Essa é a solução, é a derivada dessa função. Aí vem o questionamento, professor, mas eu não usava esse u' nas derivadas anteriores. Claro, é porque naquela questão, para ficar mais fácil, na primeira etapa, eu expliquei para vocês como que deriva a função x elevado a 3, por exemplo. Bastaria você fazer 3x2, pronto. Mas essa regra é geral, por quê? Porque o u', nesse caso, quem é o x? Se eu derivar o x, a derivada, no caso aqui, seria igual a 1. Correto? Então, 1 vezes 3x ao quadrado continuaria sendo a mesma função. Então, essa regra aqui é uma regra geral agora para ser usada para derivar qualquer função potência, desde que você use o produto do u' logo adiante. Só que essa derivada aqui ela pode ser resolvida sem o uso da função potência, porque eu poderia, por exemplo, pegar essa função aqui e resolver o produto notável dela, que é 2x menos 3 ao quadrado, é o quadrado do primeiro termo, que é 4x ao quadrado, menos 12x, certo? Que resolve o produto notável, mais 9. Daí, se eu derivar essa função aqui, resolvendo a potência, eu vou obter 8x, né, menos 12, porque a derivada de 9 vai ser 0. E que chega no mesmo resultado anterior aqui. Aí fica a critério, ou você resolve a potência antes, ou depois. Bom, então, vamos ao segundo exemplo, que é a letra B. Esse segundo exemplo aqui, ele tem expoente 3. Você resolveu o expoente 2, agora com o expoente 3. Então, quem é a função u nesse caso? É o 4x mais 2. Eu quero derivar essa função u, que é igual a 4, vou chamar de u'. Então, a derivada dessa função aqui vai ser 3, porque o expoente vem multiplicando de acordo com a propriedade, e 4x mais 2 elevado a 2. Vezes agora que aparece a função u', certo? Que é igual a 4. Então, nesse caso aqui, a derivada da função vai ser 4 vezes 3, 12, né? 12, 4x mais 2, correto? Ao quadrado. Então, essa aqui poderia ser a resposta, que é o 12, que é o 4 vezes 3. Essa aqui é a resposta da derivada dessa função. Bom, eu poderia resolver também, usando o mesmo método da equação anterior, como foi feito? Pode, só que tem um detalhe. Aqui agora você tem que elevar a potência 3.
4x mais 2 elevado a 3. Imagina você fazer esse cálculo, né? Porque a propriedade é um pouco mais complicada para resolver produto notável elevado ao cubo. É você fazer assim, ó, 4x elevado ao cubo, mais 3 vezes 4x elevado ao quadrado, vezes o 2, mais 3 vezes 4x, vezes 2 elevado ao quadrado, mais 2 ao cubo. Então, imagine você resolver toda essa expressão, sendo que o uso dessa propriedade anterior aqui se torna mais fácil, né? Poder usar essa propriedade do produto notável? Pode, mas é mais fácil usar a regra que foi dada logo no início aqui. Portanto, vamos ao segundo exemplo, ao terceiro exemplo, que é a letra C. Esse terceiro exemplo aqui é o expoente a 5. Imagina você resolver o produto notável com o expoente 5. Você vai gastar um tempo. Então, é melhor que você tome como o que está dentro do parêntese, certo? O U que está dentro do parênteses é x ao quadrado menos 3x. Quem é o linha? Que é a derivada dessa função, que é 2x menos 3. Feito isso, você vem aqui, derivada de y, é o 5 que multiplica aqui na frente, elevado a 5 menos 1, vezes o linha, certo? Que é 2x menos 3. Primeiro você representa a base, correto? E agora coloca 2x menos 3 aqui na frente. Respeitando a propriedade, ó. N, U elevado a N menos 1 vezes o linha. Então, agora você pode fazer os cálculos necessários. Só que eu aconselho vocês deixarem assim, porque o objetivo nosso é calcular a derivada. E não tem necessidade de fazer multiplicação agora, esse parênteses com esse. Até porque, para mim multiplicar esse parêntese com esse elevado a 4, eu teria que desenvolver essa potência 4 primeiro, para depois multiplicar com 2x menos 3 e depois multiplicar por 5. Então, seria um cálculo enorme e desnecessário. O objetivo nosso é aprender a como usar essa propriedade aqui da potência, certo? Bom, então eu vou deixar esses 3 exemplos aqui para vocês fazerem, para, né, dar uma estruturada boa nessa propriedade aí, no conhecimento de vocês. E vamos ao próximo passo, que é a derivada do produto de duas funções. Bom, se você tem duas funções multiplicando, como é o caso aqui, certo? Eu posso usar essa regra da derivada do produto de duas funções, que ela consiste em quê? Em derivar a primeira função multiplicada pela segunda, mais a primeira sem derivar multiplicada pela derivada da segunda. Então, vamos ao cálculo. Vou chamar essa aqui de U, certo? E essa aqui de V, beleza? Daí, se o U é igual a 2x menos 3, quem é o linha? É o 2, correto? Se U é igual a 2x menos 3, então a derivada, porque o 3 aqui, a derivada de 3 é 0. Agora, se o V, quem é o V no caso aqui? 3x mais 9, correto? É uma função de x. Qual que é a derivada de V? 3, porque a derivada de 9 é 0. Então, voltando na propriedade aqui, nós temos, ó, o linha, que é 2, multiplicada por V, que é 3x mais 9, correto? Vezes ou mais, ó, segue a regra, mais o U, que é 2x menos 3, né, vezes, quem é o V'? 3. Bom, agora eu posso desenvolver o cálculo aqui, porque os cálculos aqui são mais simples, ó. 6x mais 18, mais, multiplicando aqui, 6x menos 9. Portanto, a derivada dessa função, ela é dada por 12x menos 9. Não, mais 9, né? Conserva o sinal do 18. Correto? Bom, então, da mesma forma, se você não quisesse usar essa propriedade aí, você poderia também fazer a multiplicação desses dois primeiro. Então, vamos lá, olha só. Se eu não quiser usar essa regra para esse caso, eu poderia primeiro, ó, multiplicar esse com este, que é a propriedade da multiplicação de dois polinômios. Então, vai ficar 6x mais 18, 6x ao quadrado, mais 18x, menos 9x, menos 27, correto? Bom, então isso aqui vai ficar a derivada agora, uma vez que a gente multiplica, então eu vou calcular a derivada, que é 12x mais
Isso aqui não é 9x? Qual que é a derivada de 9x? 9, correto? A derivada de 27, 0. Portanto, usando esse procedimento, você chega na mesma resposta feita anterior usando a regra. Aí você fica a seu critério, ou multiplicar antes e derivar, ou usar a regra do produto, né? Agora que você já sabe fazer a derivação, calcular a derivada de uma função produto, vamos fazer o segundo exemplo. O segundo exemplo, quem é u? U nesse caso aqui é 2x mais x ao quadrado. Então, u', né? Esse u' aí, quem que é a derivada de u? Né? Vocês aprenderam lá nas aulas anteriores que é 2 mais 2x, correto? Porque aqui 2 menos 1, 1. E se você chamar v igual a x mais 3, porque nesse caso eu estou supondo que aqui seja u e aqui seja v, correto? Essas duas funções aqui. Então, a derivada de v' é simplesmente 1. Beleza? Então, quem que é a derivada aqui? Então, eu vou copiar aquela propriedade ali, só para ficar mais fácil você entender melhor aqui. O v'. Então, a derivada da função é u' 2 mais 2x. 2 mais 2x. Vezes o v. Quem é o v? X mais 3. Correto? Mais. Agora, segue a propriedade. U. Quem é u? 2x mais x ao quadrado. Vezes o v', que é 1. Portanto, a derivada dessa função aqui, da letra B, é 2 mais 2x, que multiplica x mais 3, mais 1 vezes, então vai ficar 2x mais x quadrado. Caso você queira multiplicar essa expressão aqui, pode, mas o nosso objetivo não é ficar fazendo cálculos muito elaborados. Você pode deixar a resposta dessa forma, correto? Do contrário, você poderia multiplicar aqui, ó. 2x mais 6 e 2x2, correto? Porque você multiplica o primeiro com o segundo, certo? E depois esse com esse, esse com esse. Daí você vai ter, ó, 2x mais 3 mais 6, né? E 2x ao quadrado mais 6x, certo? Daí tem essa expressão aqui ainda, que você tem que somar mais 2x mais x ao quadrado. Daí a nossa resposta aqui da derivada vai ser 3x ao quadrado, né? Porque você soma x quadrado com x quadrado. 2 e 6, 8 e 2, 10, 10x, mais 6. Essa é a resposta. Mas, se você quisesse deixar dessa forma aqui, tudo bem, certo? O objetivo nosso é esse. Bom, então vamos fazer a letra C aqui. A letra C aqui ficou sem espaço, então vamos fazer aqui numa folha separada. Bom, primeiro vamos chamar isso aqui de U, certo? 2x mais 3, que multiplica x4 mais 3. Chama a primeira de U e a segunda de V, certo? Qual é a regra da derivada da função produto? É você pegar U'(v) mais UV', certo? Então, vai ficar U', qual que é a derivada de U? 2, que multiplica V, que é x4 mais 3, correto? Mais, quem é U? 2x mais 3, multiplicada pela derivada do V', que é 4x3, certo? Mais, qual que é a derivada dela? Mais 0. Bom, então, a derivada dessa função vai ser 2x elevado a 4 mais 6, que você multiplica aqui, mais, agora sobrou só esse termo aqui, que você pode multiplicar por lá, que é 8x4, né, mais 12x3, correto? Então, a derivada da função aqui ela pode ser ajeitada de forma mais tranquila por 10x4, que aparece x4 nos dois membros, mais 12x3, mais 6. Então, essa é a derivada da função dada aqui na letra C, correto? Bom, essas duas aqui eu vou deixar para vocês fazerem como atividade aí para entregar via e-mail, correto? Agora vem uma parte que é importante também vocês saberem, que nós vimos a derivada da função potência, da função produto, agora vamos ver quando é que você tem a divisão de duas,
duas funções. Quando U está dividindo V. Aliás, o V dividido por U dividido por V, certo? Então, nesse caso, nós vamos usar essa propriedade aqui da derivada da função quociente, certo? Que essa propriedade pode ser demonstrada a partir das definições de derivada. Então, nesse caso aqui, quem é U, né? E quem é o V? Aí é bom que você venha aqui no cantinho e faz, ó, se U é 2x mais 3, se U é 2x mais 3, não, mais 5, né? Qual o valor do U'? 2, correto? E o V? O V é x mais 2? Quem é o V'? 1, correto? Bom, então vamos ao cálculo da derivada aqui. Então, o y' é igual. Bom, então, o'. Quem é o'? 2. Multiplica o V. O V é x mais 2. Quem é o U? O U, 2x mais 5. Que multiplica o V', que é 1. Dividido pelo V ao quadrado. O V é x mais 2 ao quadrado. Bom, então a resposta vai ficar 2x mais 4 menos 2x menos 5. Que multiplica o sinal aqui. Sobre x mais 2 ao quadrado. Que pode ser dada por menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Que é a resposta, então essa aqui é a derivada daquela função. Correto? Então, para fazer mais um exemplo aqui, vou pegar outra folha porque não teve espaço aqui para dar continuidade. Então, vamos lá. Essa função da letra B, 5x que multiplica x mais 1. Vamos chamar o de cima de U e o de baixo de V. Quem é o'? Derivada de U' é 5. Quem é o V'? É 1. Então, vamos à propriedade lá em cima. É U' vezes V, né? Então, U', 5, que multiplica o V, que é o de baixo, que é x mais 2. Menos, a propriedade aqui é negativa, certo? Menos U, V'. O U é 5, que multiplica o V', que é 1. Sobre x mais 1 ao quadrado. Correto? Daí, nós vamos ter o resultado da seguinte maneira. 5x vezes 5, menos 5 sobre x mais 1 ao quadrado. Correto? Bom, então, quem é a derivada aqui, ó? Não, no caso aqui, essa função aqui é a função y, né? E aqui a gente representa por y' derivada. Quem é a derivada de y? Derivada de y fica sendo 5x sobre x mais 1 ao quadrado, porque 5 menos 5 dá 0. Esse é o resultado da derivada da função, certo? Então, é necessário que você faça alguns exemplos, né? Bastante exemplo para você ter um conhecimento mais bem estruturado. Então, vamos agora ao último exemplo desse vídeo, que é a letra C, que é o quociente dessas duas funções. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos y igual a x mais 5 ao quadrado sobre x mais 2. Então, nós vamos chamar o de cima aqui de U e o de baixo de V. Certo? Então, quem é o U'? Quem é o U'? Aí que tá, nós temos que usar a regra da cadeia aqui, ó, lembra? Então, é 2 que multiplica x mais 5 elevado a 1 vezes a derivada do de dentro, que é 1. Então, o U' vai ser 2x mais 10, porque você multiplica 2 vezes x, 2 vezes 5. Correto? Agora, quem é o V'? O V', se o V é x mais 2, o V' só pode ser 1. Bom, então agora, usando a propriedade lá em cima, que é y, vou até repetir aqui para ficar mais fácil vocês acompanharem, menos o V' sobre V ao quadrado, que é a regra, né? Então, vamos substituir. Quem que é o U'? 2x mais 10. Quem é 2x mais 10? Quem é o V? O V é x mais 2. Menos U vezes V'. O U é aquela expressão toda lá, x mais 5 elevado ao quadrado. Vezes o V', que é 1. Sobre o V ao quadrado, que é x mais 2 ao quadrado.
Bom, agora essa expressão aqui ficou um pouco maior do que em relação às anteriores. Então, vamos multiplicar, ó. 2x ao quadrado, certo? Mais 4x, mais 10x, mais 20. Menos, agora nós podemos resolver o produto oitavo aqui, ó. Que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Sobre essa expressão toda aqui, que é x mais 2 ao quadrado. Bom, agora você vai dar isso aqui como resposta, que é, qual vai ser o resultado aqui então? Então, vamos lá. Y' é igual. X quadrado com x quadrado, você soma, vai dar x quadrado, porque aqui é 2, né? 2 menos 1. Aqui é 14. Menos 10, 4. Correto? E aqui é 20 menos 25, dá menos 5. Sobre x mais 2 ao quadrado. Então, eu posso deixar isso aqui como resposta, que é a resposta da derivada daquela função inicial que nós começamos a derivar, que é a letra C, né? A letra C aqui, ó. Então, nesse caso aqui, quem é a derivada dessa função? A derivada dessa função é dada por essa expressão toda aqui que nós obtivemos, que é x ao quadrado, né? Mais 4x menos 5, sobre x mais 2 ao quadrado. Bom, agora que você já tem uma noção boa da derivada da função potência, da função produto e da função quociente, é bom que você consulte alguns livros para poder, né, estruturar melhor esse conhecimento e não se limitar a somente essa videoaula. Também vou deixar essas duas atividades aqui para vocês fazerem como tarefa. Bons estudos, qualquer dúvida postem lá no grupo.